Bem-vindos! Mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Mário. Vamos ler o objeto do conhecimento da nossa aula de hoje? Vamos lá, olha só. Aula 8, objeto do conhecimento, objeto de conhecimento, pré-modernismo, Euclides da Cunha, pré-modernismo, Lima Barreto. Olha o detalhamento aí do nosso objeto. Estudo do estilo de produção literária dos autores pré-modernos, Euclides da Cunha e Lima Barreto. Exatamente. É isso. É esse o conteúdo da nossa aula de hoje. Vamos a ela? Muito bem, muito bem, muito bem. Falando sobre pré-modernismo, uma passagem ali até chegar ao modernismo, quando nós vamos, daqui a pouquinho, chegar lá ao modernismo, essa escola, a escola modernista. Primeiramente, nós vamos falar ali sobre o contexto do pré-modernismo, que não chega a ser uma escola literária. Ela ali é uma parte antes de chegar ao modernismo, da literatura. Por que é importante nós entendermos o contexto histórico? O que estava acontecendo naquela época? O que estava acontecendo? Por quê? Porque é importante que nós saibamos como as pessoas pensavam naquela época. Okay? Se nós imaginarmos hoje, como é que o artista que trabalha hoje com o evento da Covid-19, ele pensa diferente do que ele pensava antes, né? Tem todos os aspectos psicológicos e tudo mais que influenciam no dia de hoje. A mesma coisa é os fatos que aconteciam nessa época. Ela vai influenciar o pensar do poeta, o pensar do autor literário. Então é importante que nós saibamos isso aí. Vamos analisar um pouco, rapidamente, depois temos um vídeo para você entender mais o que estava se passando nessa época. Olha só aí. O Brasil, no início do século XX, mantém basicamente a mentalidade do final do século XIX. Então, estamos no século XX, no início do século XX. É esse o contexto histórico do pré-modernismo. Então, estamos ali na pós-república. A república estava novinha, tinha acabado de ser fundada a república, tínhamos saído ali de um contexto monarquista. Então, estávamos ali seguindo essa mentalidade positivista, que é uma mentalidade onde a ciência é o que é importante, uma mentalidade liberal, ou seja, o Estado ele não se envolvia ali na economia. Então, tudo isso era o pensamento da época, né? A ciência que era importante. Muito bem. Quanto ao quadro político, olha só o que nós tínhamos aí. Vamos ver aí a próxima informação. Olha só. Ao quadro político, uma burguesia industrial nascente, olha só. Então, tínhamos ali uma burguesia industrial nascente, ela era oriunda ali ligada ali à produção da exportação do café, do Rio, São Paulo, Minas ali com a produção ali do gado, né? Então a pecuária começa a ascender, então essa elite começa a ascender. Há também uma urbanização, ou seja, as pessoas começam a mudar do interior para a cidade. Há uma imigração também, né? O Brasil recebendo novos povos e tudo mais, decorrente ali do crescimento industrial. Então, o que vai acontecer? Acontece ali umas ideologias progressistas, né, que conflitam com o tradicional, o Brasil agrário, o Brasil antigo. Então, há todo esse choque de cultura aí. Outra situação que aconteceu aí, aconteceu a revolta contra a vacina obrigatória. Olha só como isso aí já existia já há muito tempo, né? O povo se revoltou contra a vacina obrigatória lá no Rio de Janeiro. Houve também revolta da chibata. Houve 2 greves gerais dos operários, influência ali de anarquistas, comunistas, o pessoal que veio da Europa, né, um povo já mais organizado, então eles já tinham aí essa consciência de classe, eles lutavam pelos direitos deles. Também o que tínhamos aí nessa época aí, olha só, no meio rural, por sua vez, as tensões expressam
um aumento ali dos grupos de cangaceiros, né, no Nordeste brasileiro, movimentos messiânicos, que vamos estudar um pouco ali nos livros Os Sertões, do Euclides da Cunha. Então há esse movimento messiânico, líderes religiosos relacionados a eventos de grande repercussão, como a Guerra dos Canudos, que vamos analisar, a Revolta do Condestado, que mais aí? Levante do Juazeiro, com o Padre Cícero. Temos mais informações, olha só. Em termos culturais, predomina, como veremos, a chamada literatura do sorriso, sorriso da sociedade. Olha só, indicava ali a elite que a literatura só servia à alta sociedade. Então, tinha que ter uma linguagem elitista, e esse pré-realismo ele veio para mudar tudo isso, né? Ele veio incluir a nova sociedade, o mundo suburbano, o Nordeste, o pobre, as pessoas que viviam nas grandes cidades mesmo, né? Então, o pré-realismo ele vem trazer apresentar essa nova população na literatura brasileira. Vamos entender o contexto histórico, falado aí pela professora Isabel, professora de História, nossa professora de História também do terceiro ano, olha só. Olá, eu sou a professora Isabel Saraiva e a gente vai falar sobre o início do século XX, um período que a gente chama de República Velha. Especialmente nós vamos falar aqui da parte que a gente chama de República Oligárquica. E foi um período de grandes revoltas, tanto no campo quanto nas cidades, as revoltas urbanas. Isso porque as condições de vida da população estavam bem difíceis naquele momento. E eu vou começar pela revolta da vacina, em 1904. Por que houve a revolta da vacina? Porque nessa época, Pereira Passos, que era o prefeito do Rio de Janeiro, ele estava promovendo uma higienização da cidade. Então ele expulsa todos os pobres dos cortiços que ficavam no centro da cidade e eles são obrigados a ir para as periferias das cidades. É aí que tem início o povoamento dos morros, tão famosos no Rio de Janeiro. Então, nesse mesmo período, ele obriga a população a se vacinar à força. A população vai imaginar, poxa, esse cara quer matar a gente. E eles sabiam que a vacina contra a varíola vinha lá do sangue das vacas. Então começou-se a se falar que se eles tomassem a vacina, eles iam ficar com cara de vaca. A vacina era aplicada nas nádegas, eles achavam um desrespeito. Então eles se manifestam contra essa vacinação obrigatória e tem início uma revolta que toma conta de toda a cidade. Agora a gente vai falar da revolta da Chibata. A revolta da Chibata está ligada aos marinheiros. Isso porque lá em 1910, os marinheiros eles vão sofrer penas muito parecidas com aquelas que os escravos recebiam, tá? Penas, entendam, castigos. Isso porque a gente tem uma herança escravocrata, dentro da marinha. Aí o que acontece? Um dos castigos que eles recebiam era as chibatadas. Em resposta a esses castigos, eles vão se manifestar em 1910, dando início aí à chamada Revolta da Chibata. Vamos falar das greves operárias, isso mesmo. Em 1917 ocorre uma grande greve operária em São Paulo. Por quê? Os operários vão reivindicar melhores condições de trabalho. Eles vão reivindicar 8 horas de trabalho por dia, o fim do trabalho infantil, melhores salários. Nisso tem início uma grande greve que se espraia por outros territórios do Brasil. Quem vai dar início a essas greves? Os operários de origem europeia, porque eles tiveram contato com as ideias socialistas, comunistas, anarquistas. Então, eles vão ser o cérebro dessa greve. Em 1919, nós também vamos ter uma outra greve, também em São Paulo, pelos mesmos motivos. Eles vão reivindicar melhores condições de trabalho. E o que a gente pode observar com isso tudo?
que o contexto da República Velha é um contexto de opressão. As pessoas mais pobres, as condições de vida eram bem difíceis naquela época. Então é isso, espero ter contribuído com a aula de vocês e aguardo novos convites e novas oportunidades. Até lá! Nesse contexto, viu a efervescência, o que estava acontecendo? Agora você imagina os escritores, né? Os poetas, o que eles estavam pensando, o que eles queriam escrever, qual a mensagem que eles queriam indicar ali na sua literatura. Muito bem, vamos falar um pouquinho aí sobre as características do pré-modernismo? Olha só. Então temos aí o pré-modernismo, que ele vai trazer ele vai se iniciar ali nos primeiros anos do século XX até 1922, quando ocorre a Semana da Arte Moderna, que é o início ali do modernismo, é o marco inicial do modernismo. Prosseguindo, olha só, ainda falando sobre as características. O pré-modernismo ele não constitui uma escola literária. Falei que ele não é uma escola literária, né? Ele é um momento ali de transição até o modernismo, uma transição literária. E sua ruptura radical proporcionada pelo advento do modernismo. Muito bem, então, né? Grandes situações ocorrendo, efervescência no contexto histórico. Aí vem o pré-modernismo. O que ele vai trazer, o pré-modernismo? Ele vai compreender ali entre os primeiros anos do século XX até 1922. Olha só, né? No iniciozinho de 1900 até 1922, quando vai ocorrer a Semana da Arte Moderna, que é o marco inicial do modernismo. Então eles vão ser ali, ó, o pré-modernismo, ele vai ser uma transição até o modernismo. Então eles vão fazer essa transição através da literatura, através de algumas características que vamos apresentar aqui para você. Olha só, ele vai trazer ali escritores denominados pré-modernistas que vão anunciar essa modernidade. Muito bem, prosseguindo, olha, vou analisar aqui, vou indicar para vocês alguns dos escritores, né? Alguns dos escritores pré-modernistas. Observe aí, já falamos aqui sobre o Augusto dos Anjos, que vai trazer a poesia. Vamos falar aqui também, esse nós vamos abordar daqui a pouquinho, o Euclides da Cunha, que ele vai trazer uma prosa. Vamos indicar ali uma importante obra dele, que é Os Sertões, vamos analisar daqui a pouco. Vamos analisar também o Lima Barreto, que também é da prosa. Vamos analisar um pouco aí do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. O que mais que nós temos aqui? Olha só, Monteiro Lobato, vamos analisar nas nossas próximas aulas, vamos falar um pouco de Monteiro Lobato. Então, primeiramente, vamos falar sobre Euclides da Cunha. Olha só, observe aí. Euclides da Cunha. Quem é Euclides da Cunha? Nasceu em 1866, morreu em 1909. Nascido no município do Rio de Janeiro, Euclides da Cunha era engenheiro civil, bacharel em matemática, ciências físicas e naturais, de formação positivista. Olha só, falei do positivismo aqui, né? Ele vai indicar ali uma filosofia que acredita na ciência, que a ciência ela é a única forma de conhecimento válido. Então a formação dele é positivista. No próprio texto dele nós vamos analisar algumas características positivistas. E também determinista. O que vem ser determinista? Ele acredita que o lugar onde a pessoa vive, ela vai determinar, né, essa relação com a terra, a relação com o ambiente, ela vai determinar como a pessoa é. Daqui a pouco nós vamos analisar um pouco no texto dele, que tem essa informação tanto positivista quanto determinista, ok? Vamos lá, olha só. Então temos aqui o que mais? Informações sobre o Euclides da Cunha. Ele passou por um episódio decisivo para a literatura brasileira, ele trabalhou no jornal A Província de São Paulo, atual Estado de São Paulo, e ele foi enviado, olha só, como correspondente para o interior da Bahia, na região de Canudos, onde supostamente estaria havendo um levante monárquico. Então, o que aconteceu? Enviaram ele, como jornalista,
para Canudos, né, para essa região, lá no interior da Bahia, que estava tendo ali um levante, havendo um levante por um messiânico, um ser messiânico que estava comandando, segundo as informações, um levante monarquista. Lembre-se que estávamos no início da República, então eles queriam, o Antônio Conselheiro, esse messiânico, queria, segundo informações, ele queria reimplantar novamente a monarquia. Então, o exército foi lá combater e o Euclides da Cunha, ele foi relatar essa história para o jornal e acabou escrevendo Os Sertões, que é esta obra muito importante dele. Olha só, vamos analisar Os Sertões. Então, temos aqui, ó, Os Sertões, sua obra mais importante, publicada em 1902, ó, Os Sertões narra o acontecimento da Guerra de Canudos. Lá o acontecimento que ele foi cobrir. No ano de 1800... Ocorreu a Guerra de 96 a 1897, lá no interior da Bahia, liderado aqui pelo Antônio Conselheiro, ok? Muito bem. Então, Euclides da Cunha foi convidado, né, para cobrir esse jornal e escreveu este livro. Olha só, prosseguindo aí, ó. Foi assim que surgiu sua obra mais emblemática, um misto de literatura, relato histórico e jornalístico também. Tá? Ela está dividida em 3 partes. Olha só as partes que está dividida Os Sertões. A terra, que é a descrição do ambiente do sertão da seca. O homem, que é a descrição do homem, da vida e dos costumes do sertão, do sertanejo. E a luta, que é a guerra final lá na destruição de Canudos. Lembram quando eu falei para você aqui que ele tinha uma formação determinista e positivista? Então, nesse primeiro momento, ele vai analisar o quê? O homem, né? Então, primeiro, a terra. Então, ele vai descrevendo a geografia do sertão baiano, ele vai indicar como é difícil a situação de se viver ali. Então, ele vai demonstrando nesse primeiro momento, nessa primeira parte do livro, a terra, né? A terra. Aí ele vai para o homem, ele vai analisar o homem, as feições físicas, aí vai entrar o positivismo, né, em que ele vai indicar ali na guerra, na luta, indicado que o homem ele é fruto daquele meio, né, um ser bruto, um ser que tem defeitos, então ele vai indicar isso aí, essa é a capacidade, é a situação que ele vai indicar ali nos Sertões. Prosseguindo, olha só. Então, Os Sertões foi escrito ali com inteligência, sensibilidade, caráter científico, que eu falei aí, né? Falei que nesse primeiro momento da Terra ele vai analisar, indicar a geografia do sertão, como é que o homem vive. No segundo momento ele vai falar sobre o sertanejo, como são suas características, o sofrimento, o jeito do povo e tudo mais. Prosseguindo. Os Sertões, sua estrutura revela a formação científica positivista, já falei aqui, ele vai, no primeiro momento, analisar a estrutura da terra, o relevo e tudo mais, e o determinismo do povo que vive lá, ele tem as suas fraquezas, se dá ali pelo ambiente. Prosseguindo, olha só. Então, falamos aqui da primeira parte, que é a terra, a segunda parte, o homem, e o momento histórico, que é a terceira, que é a luta, não é isso? Muito bem. Agora vamos analisar o texto para você observar como tem essas características. Característica do positivismo, ou seja, da ciência, ele começa a falar sobre a Terra. Nesse primeiro momento aqui, nós vamos falar sobre o homem, a parte que fala sobre o homem. Então, notem aí que ele começa a analisar o homem, o sertanejo, começa a indicar suas feições, tudo características científicas, determinantes para como ele vai, por que ele tem essa situação, porque o ambiente lhe leva a isso. Olha só, observa aí. O homem. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. É desgracioso, desengonçado, torto, Hércules Quasímodo.
reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem firmeza, sem aprumo, quase gigante e sinuoso. Aparenta a translação de membros desarticulados. Agrava-o a postura normalmente abatida, no manifestar de displicência que lhe dá um caráter de humildade deprimente. A pé, quando parado, recosta-se invariavelmente ao primeiro umbral ou parede que encontra. A cavalo, se sofreia o animal para trocar 2 palavras com um conhecido. Cai logo sobre um dos estribos, descansando sobre a espenda da sela. Caminhando, mesmo a passo rápido, não traça trajetória retilínea e firme. Avança celeremente num bambolear característico, de que parece ser o traço geométrico os meandros das trilhas sertanejas. É o homem permanentemente fatigado. Notaram essas características que ele vai indicando do sertanejo? Ele faz uma análise científica do sertanejo, indicando o porquê que ele é daquela situação, porquê da situação dele. Então, no final, ao final, na primeira parte, ele vai analisar a terra, ele analisa ali o sertão, e depois, no segundo momento, ele vai analisar o homem e vai dizer, ao final, que nessa situação do homem, ele não tem como dar certo, morando naquele lugar e sendo da forma como ele é. Então, ele utiliza ali de uma análise científica, uma situação positivista e determinista, porque o homem, o sertanejo, nessa situação não tem como dar certo, segundo ele. Vamos ao Lima Barreto? Olha só. Lima Barreto. Então, vamos falar sobre Lima Barreto. Viveu ali, nasceu no Rio de Janeiro, neto de negros, escravos e de portugueses, e proveniente de uma família de classe média suburbana, né? Ele era lá do subúrbio do Rio de Janeiro. Sofreu duramente o preconceito racial em toda a sua vida. O que mais aqui que nós temos informação dele? Por influência do Visconde de Ouro Preto, seu padrinho, iniciou o curso de engenharia na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, mas teve de abandoná-lo para poder sustentar a família. Olha a situação dele, né? Então, suburbano, negro, pobre, teve de sustentar a família, então ele vai seguindo esse caminho. Olha só a situação dele. Uma vez que o pai enlouquecera, estava com pouco problema, aí o pai dele ainda enlouqueceu e foi internado, né? Que situação. O que mais aconteceu na vida dele aí, do nosso Lima Barreto? Para sobreviver, ele trabalhou como escriturário no Ministério da Guerra e escreveu para diversos jornais. Então aqui ele conheceu diversas pessoas, né? Ele trabalhou como funcionário público. Então esses personagens que ele conheceu, políticos, funcionário público, suburbano, né, negros, pobres, todos vão fazer parte do seu mundo fictício, dos seus livros, da sua narrativa. Então, por isso, ele é diferente. Assim como o Euclides da Cunha vai narrar e falou ali a respeito do sertanejo, do sertão, o Lima Barreto ele vai trazer do subúrbio, ele vai trazer o subúrbio carioca ali para a literatura, utilizando uma linguagem coloquial, ou seja, uma linguagem da rua, a linguagem do suburbano, a linguagem das pessoas da rua. E isso ele trouxe para a literatura, que não havia. Falei aqui a respeito que a literatura ela tinha um caráter ali de elite, né, da alta sociedade que lia. Então, ele trouxe isso, nesse primeiro momento, ele foi até criticado porque ele trouxe esse tipo de linguagem, uma linguagem coloquial, uma linguagem informal para a literatura. Então, ele, quando vivo, ele nunca obteve ali o sucesso de crítica. As pessoas criticavam muito ele porque ele achava a literatura dele de baixa qualidade, porque ele utilizava uma linguagem da rua, a linguagem do subúrbio, a linguagem do povo, e foi o que também transformou ele num pré-realista, né? Então, que vamos analisar mais à frente, um pré-modernista, professor, realista, pré-modernista, ok? Muito bem, então vamos lá, olha só. Então, a publicação do seu romance Recordações do Escrivão Isaías Caminha se deu em 1909 e a sua principal obra é Triste Fim, de Policarpo Quaresma, né? Um ultranacionalista. O Policarpo Quaresma ele só ouve música brasileira, ele só
ele só lê romances brasileiros, ele lança ali uma lei, ele quer lançar uma lei para o povo, para a língua brasileira ser o tupi-guarani. Então ele é ultranacionalista, é uma crítica, na realidade, a esse nacionalismo ali do romantismo que o nosso Lima Barreto já indica. Muito bem, prosseguindo, olha só. Então, ele é alcoólatra e deprimido, ele morreu aos 41 anos, internado em um hospício. Olha só que situação de vida aí do nosso Lima Barreto, não é isso? O que mais que informações que nós temos dele aqui, ó? Ele tem muito de crônica, ele vai trazer as crônicas ali do subúrbio carioca, ele vai criticar a situação do povo também, gênero que exercitava como jornalista no caso da crônica. Por isso que ele utiliza muito a linguagem objetiva, uma linguagem direta. Muito bem, com a linguagem informal. Dela vieram cenas cotidianas, ou seja, cenas do dia a dia, coisas que acontecem no dia a dia, uma linguagem fluente, mais objetiva, distante do artificialismo corrente na época. Muito bem. O que mais que temos característica aí do nosso Lima Barreto? Ele incorporava construções típicas da linguagem oral, ou seja, a linguagem coloquial, essa linguagem do dia a dia que nós utilizamos, e talvez por isso suas obras tenham desagradado à crítica e ao público de seu tempo, devido à pouca popularidade do autor. Parte dela foi publicada somente após a sua morte. Parte dos livros dele, da obra dele, foi indicada só após a sua morte. Publicada, né, após sua morte. Vamos ver um trecho e você vê como ele faz sérias críticas à situação do povo através aí da boca de um personagem. Olha só, observe aí um trecho do texto dele. Olha só. O que mais a impressionou no passeio foi a miséria geral, a falta de cultivo, a pobreza das casas, o ar triste, abatido da gente pobre. Educada na cidade, ela tinha dos roceiros ideia de que eram felizes, saudáveis e alegres. Havendo tanto barro, tanta água, porque as casas não eram de tijolos e não tinham telhas. Era sempre aquele sapê sinistro e aquele sopapo que deixava ver a trama de varas, como o esqueleto de um doente, porque ao redor dessas casas não havia culturas, uma horta, um pomar. Não seria tão fácil trabalho de horas? E não havia gado, nem grande nem pequeno. Era raro uma cabra, um carneiro. Por quê? Mesmo nas fazendas, o espetáculo não era mais animador. Todas soturnas, baixas, quase sem o pomar olente e a horta suculenta. A não ser o café e o milharal. Aqui e ali, ela não pôde ver outra lavoura, outra indústria agrícola. Não podia ser preguiça só ou indolência. Para o seu gasto, para o uso próprio, o homem tem sempre energia para trabalhar relativamente. Na África, na Índia, na Conchinchina, em toda a parte. Os casais, as famílias, as tribos, plantam um pouco algumas coisas para eles. Seria a terra? Que seria? E todas essas questões desafiavam a sua curiosidade, o seu desejo de saber e também a sua piedade e simpatia por aqueles párias, maltrapilhos, mal alojados, talvez com fome, sorumbáticos. Notaram aí a crítica, né? E notaram como a linguagem dele é uma linguagem fácil, uma linguagem compreensível. Ele utiliza essa linguagem objetiva, a linguagem direta do jornalismo, porque ele também era jornalista. Então ele trouxe ali para a literatura dele a linguagem coloquial, a linguagem do povo, a linguagem objetiva, a linguagem clara, para fazer sérias críticas à situação do povo. Por isso, pré-modernismo, né? Então eles vão trazer essa característica aí da crítica. Vamos analisar um pouquinho? Olha só, vamos analisar um pouquinho aí do texto do nosso Lima Barreto. Então, notem aí que ele, através da boca do personagem, aqui, professor, aqui, ó, através da boca do personagem, ele começa a fazer críticas, sempre numa linguagem direta, uma linguagem que você, lendo o texto, você observa uma linguagem fácil de compreender, você não tem dificuldade em compreender, não há palavras difíceis, né? Há palavras do povo, como se uma pessoa suburbana estivesse falando, estivesse te contando uma história. Quando ele diz aqui, o que mais impressionou no passeio, o que mais a impressionou no passeio, notem que não é ele que fala, é uma personagem, né? A personagem diz, o que mais, segundo o narrador, diz, o que mais a impressionou no passeio foi a miséria geral, né? Ela estava
ela estava visitando essa personagem, uma certa região, e ela começa a falar, ó, a falta de cultivo, a pobreza das casas, o ar triste, abatido da gente pobre, sempre com uma linguagem direta, uma linguagem coloquial, uma linguagem objetiva. Aí ela prossegue ali, o ar triste, abatido da gente pobre. Notem que há essa crítica, né, à situação do povo da época. Então notem aí que ele vai trazer essa ideia, ele vai trazer essa inovação na linguagem objetiva, na linguagem direta, e vai trazer também críticas, sérias críticas à situação do povo. Assim como o Euclides da Cunha apresentou no seu relato, lá de Os Sertões, que ele analisa a situação do sertanejo, ele vai analisar ali a situação também da situação, críticas também à monarquia, a monarquia não, a república, que manda ali um exército de 20 mil soldados combater sertanejos pobres, mulambentos, sertanejos ali sujos, que estão combatendo o exército com apenas pedras e paus. Notam aí? Então há também essa crítica à república do nosso Euclides da Cunha. Muito bem, falamos então sobre Euclides da Cunha e sobre Lima Barreto.